Leitura do capítulo 6, Certo e Incerto, do francês Levi Leblon. Nada é tão certo quanto a incerteza. François Villon. Era um daqueles extensos e complexos problemas de física que tínhamos de resolver e demonstrar ao longo do ano na área de exatas, como treinamento e simulação que nos esperava no vestibular. O enunciado não tinha apresentado maiores dificuldades para mim. Eu estava certo de ter compreendido perfeitamente os enunciados do problema e de ter redigido claramente a solução. Até as contas eu tinha feito com todo cuidado, conferindo e verificando com precisão todos os cálculos. À mão, pois as calculadoras ainda guardavam os estudantes nos limbos do futuro. Quando chegou o dia da correção, eu esperava uma nota muito boa. Então o professor, com um leve sorriso, entregou-me a prova. De estupefação, meus olhos se tornaram tão redondos quanto o zero que figurava em vermelho na primeira página, ao lado do comentário. Excessivamente precisa para ser honesta. Tudo estava certo no meu problema, salvo o essencial. Meus resultados estavam errados por excesso de precisão. Tomado pela vertigem obsessiva do cálculo, eu tinha chegado a resultados com valores numéricos de 7 ou 8 cifras, isto é, de uma precisão bem superior àquela dos dados iniciais do problema. Minhas respostas cifradas, além de não serem significativas, não eram confiáveis. Meus resultados eram precisos, excessivamente precisos. Meus problemas estavam exatos, excessivamente exatos, e meu certo, excessivamente certo. Esse zero perfeitamente justificado foi a nota pela qual eu serei eternamente grato a meus professores. Naquele dia, eu me tornei um físico de verdade. Precisão e confiabilidade. Certamente, o estatuto da ciência exata, recebido pela física, se deve aos números que ela atribuiu às grandezas com as quais representa seus conceitos. Nas cifras sucessivas que explicitam um valor numérico, o mais importante é talvez aquele que não se vê. Eu me refiro ao primeiro que não se escreve, aquele aquém do qual está enunciado do desenvolvimento decimal do número. Acontece que, para o físico, não é a mesma coisa atribuir uma certa extensão o valor de 10 metros ou 1000 centímetros. O conhecimento absoluto de um valor numérico exigiria que fosse integralmente conhecido o desenvolvimento decimal do número e que fosse dada todas as cifras que especificam esse número, isto é, uma infinidade. Na prática, nosso conhecimento é sempre caracterizado por uma certa imprecisão, e o enunciado do número deve estabelecer seu nível de aproximação. Como a exatidão é sempre impossível, uma certeza relativa quanto à validade de um resultado numérico exige que seja reconhecida e assumida a inelutável incerteza sobre o valor de uma grandeza física. Para que tenha um sentido, a forma escrita desse número deve se prender à última cifra significativa, a última cuja confiabilidade seja assegurada. A primeira cifra não explicitada fixa a qualidade da medida ou do cálculo. Dizer que um determinado comprimento vale 10 metros e escrever L igual a 10 metros é afirmar que seu valor exato só é conhecido com a aproximação de cerca de 1 metro e que, portanto, está compreendido entre 9,5 metros e 10,5 metros. Em outras palavras, 10 metros é a estimativa arredondada para cerca de 1 metro do valor exato, porém desconhecido. Por outro lado, escrever L igual a 10,00 metros ou L igual a 1,00 centímetro equivale a afirmar que se pode corretamente avaliar a grandeza com aproximação de 1 centímetro e que o verdadeiro valor está compreendido entre 9,995 metros e 10,005 metros. Uma precisão 100 vezes superior àquela formulada anteriormente. É preciso sempre ler, no primeiro vago de um valor numérico dado, um ponto de interrogação implícito. Toda avaliação numérica resulta de operações múltiplas, tanto de medida quanto de cálculo. Seu resultado não é um número, mas um número aproximado, uma região de confiabilidade, cuja amplidão expressa a qualidade do resultado. O físico, aliás, pode avaliar mais precisamente a margem de validade de seu resultado, e costuma indicar esse intervalo de confiança, dando enquadramento explícito da grandeza que ele avaliou. Ele escreve, por exemplo, L igual a 10,00003 mais ou menos 0,00002 metros,
se, neste caso, ele pôde medir o comprimento de uma dezena de metros, que nos serve de exemplo com instrumentos bastante precisos para obter esse valor de 2 microns, diz hoje em dia micrômetros, aproximadamente. Mesmo se a grandeza for mais esotérica e se tratar não de um comprimento macroscópico, mas, por exemplo, do momento magnético intrínseco do elétron, o resultado final da medida decorrerá não de medidas diretas, mas de complexas operações de avaliação. A partir daí, a própria margem de validade deve ser avaliada por delicados procedimentos que podem fornecer resultados pouco naturais. Assim se explica escritos tais como aquele da figura 6.1, tomados de publicações profissionais. Em lugar de elaborar quadros de valores numéricos, prefere-se frequentemente representar os resultados experimentais por grafismos. Uma medida se traduz, então, não por um ponto, o que suporia um conhecimento exato dos números, que representam a abscissa ordenada, mas por uma zona de confiança, definida pelos intervalos de confiança dessas duas grandezas, como ilustra a figura 6.2. Existem, na verdade, duas fontes distintas de erros de medida que devem ser tratadas separadamente, se quisermos avaliar a região de confiabilidade de um valor experimental. A primeira deve-se ao fato de que nenhum instrumento de medida é perfeito. Seu metro desdobrável é certamente mais curto ou mais longo que o metro padrão do pavilhão de Breteauin, e a bomba de seu posto de gasolina, mesmo com a fiscalização regular do Departamento de Pesos e Medidas, não lhe fornece litros absolutamente exatos. Em qualquer medida, sempre há o chamado erro sistemático, que se avalia com base na precisão com que o instrumento de medida é construído e no método de medida concebido. Uma segunda fonte de erro deve-se ao fato de que cada medida feita apresenta inexatidões devidas à contingência do processo individual e de suas circunstâncias não controladas, portanto, desconhecidas. É por isso que uma medida é tanto melhor quanto mais ela é repetida, o maior número de vezes possível, de forma a compensar todos os erros aleatórios. A avaliação final é obtida fazendo-se a média dos resultados individuais. Ela permanece, evidentemente, cheia de erros, tanto menores quanto maior for o número de medidas. Há todo um aparato teórico probabilista que permite avaliar esse erro chamado de estatístico. Em toda experiência, é fundamental que o físico saiba avaliar e comparar os erros sistemáticos e estatísticos de seus resultados, de forma a saber em qual aspecto deve concentrar seus esforços, ou se ele deve desistir de melhorar a precisão. Será uma tolice multiplicar o número de medidas se o erro estatístico já se mostrar bem inferior ao erro sistemático, ou melhorar a aparelhagem, no caso inverso. Será preciso ainda, para estabelecer a margem de confiabilidade de um valor numérico, que a grandeza a qual ele se relaciona seja definida com uma precisão suficiente. A própria natureza das grandezas físicas limita a precisão com que elas são fixadas. Assim, é absurdo pretender medir em micrômetros um comprimento que não é definido em mais do que cerca de alguns milímetros. É o caso, por exemplo, da estatura de um ser humano. O volume de seus cabelos, variável conforme o penteado, o arco da planta do pé, que depende da postura e dos sapatos que estiver usando, o grau de achatamento da sua coluna vertebral. Medimos cerca de 1 centímetro mais de manhã que à noite. A que horas estamos com nossa verdadeira altura? Tudo isso priva de sentido qualquer especificação de sua altura com uma precisão superior, digamos, a meio centímetro. Esta evidência, de acordo com o senso comum, queremos crer, não está, no entanto, integrada à cultura corrente, e talvez um dos maiores papéis culturais da física seja reforçar e recordar incessantemente. Não tem nenhum sentido se perguntar que manual escolar tem razão, aquele que fixa a altura do Monte Branco em 4.807 metros ou aquele que dá um valor de 4.810 metros. Quedas ou derretimento de neve faz essa altura variar facilmente alguns metros em poucos meses. Não tem sentido dar a altura de uma das maiores árvores, aproximadamente em centímetros, como 84,75 metros, por exemplo. Mas em que estação? Com que vento? Para um certo eucaliptus diversicolor australiano? Não tem sentido especular sobre a queda de popularidade do presidente, cujo índice passou de uma semana de 53,6% para 53,4%, porque uma pesquisa feita com uma amostragem usual de 2 a 3 mil pessoas não permite fixar essa porcentagem com mais do que 1 ou 2% de aproximação. Uma regra simples e geralmente válida permite apreciar a confiabilidade dos resultados de uma pesquisa.
Sua precisão relativa é da ordem do inverso da raiz quadrada da dimensão da amostragem n, isto é, 1 sobre raiz de n. Assim, para atingir uma precisão de 1%, uma pesquisa deveria ser feita com 10.000 pessoas, o que nunca acontece. Uma baixa sistemática da própria amplitude repetida com várias semanas teria, evidentemente, mais significação. Não tem sentido se convencer do resfriamento ou do aquecimento a longo prazo do planeta, apenas porque a média das temperaturas de julho, na França, mudou este ano 1 grau em relação ao do ano passado, sendo que as flutuações climáticas anuais normais podem ter uma amplitude muito superior. Atualmente, encontram-se muitos exemplos interessantes de precisões supérfluas nas performances esportivas. A melhoria das técnicas de cronometragem permite dar facilmente o tempo das corridas em centésimos de segundos. Com uma duração desse tipo, um corredor de fundo de 10.000 metros percorre cerca de 6 centímetros. Evidentemente, é muito difícil, para não dizer impossível, definir a extensão de uma corrida de 10 metros com cerca de alguns centímetros. Para uma pista de 400 metros, percorrida em 25 voltas, seria preciso que a extensão da pista fosse definida com a precisão de 2 milímetros. Apenas as mudanças de temperatura normais já introduzem, devido à dilatação térmica das pistas, variações comparáveis. Além disso, o som do tiro do revólver que dá a partida chega ao oitavo corredor cerca de 3 centésimos de segundo depois do que para o primeiro. É por isso que existem hoje starters individuais. Uma análise mais detalhada mostra que é totalmente insensato atribuir uma significação qualquer a precisões superior ao décimo de segundo numa sprint e ao segundo nas corridas de fundo, sob pena de chegarmos a uma incerteza ainda muito maior quanto mais aumentar a precisão. Estamos acostumados a usar o termo incerteza quando nos referimos ao resultado de uma medida ou à avaliação de uma grandeza, essa zona numérica em que é importante situar o valor verdadeiro. Trata-se, antes, de uma margem de certeza, ou melhor, de confiabilidade. O mais notável não é a tanto banal impossibilidade do físico de apresentar o simulacro de uma exatidão absoluta, mas sim sua capacidade de gerar inexatidão, delimitá-la, e de atingir assim um segundo grau de garantia quanto ao valor, no sentido dessa vez qualitativo e não numérico, de seu resultado. Uma outra denominação aceita, a de intervalo de confiança, é muito mais apropriada a esse respeito. O importante, de fato, é saber até onde se pode contar com um número. A exatidão absoluta, além de impossível, é inútil. Basta estar seguro de que os valores das grandezas pertinentes sejam conhecidos com uma margem inferior à tolerância intrínseca da situação estudada. As graduações das balanças comerciais em que a vendedora pesa as frutas e os legumes não precisa ser regulada com uma precisão superior a cerca de 1 grama. E não se espera que os metros das costureiras deem as medidas das mulheres elegantes e de seus adornos com rigor acima de 1 milímetro. É por isso que uma das técnicas teóricas da base da física é o cálculo de erros, ou de incertezas, tão impropriamente denominado, pois se trata, ao contrário, da avaliação das margens de segurança. Deveria chamar-se cálculo de confiabilidade. O problema fundamental é o seguinte: buscamos compreender uma grandeza X, desconhecida a priori, mas sabemos ser função de outras grandezas A, B, C, etc., já conhecidas ou em via de serem medidas. Essa dependência funcional, x igual a função de A, B, C, etc., permite obter o cálculo de um valor numérico para x a partir daqueles de A, B, C, etc. Estes valores, como vimos, são conhecidos somente com certas margens de confiança, usualmente denotadas como ΔA, ΔB, ΔC. Disso resulta que o próprio valor de x só é conhecido como a margem de confiança ΔX, que depende justamente de ΔA, B, C. O procedimento de avaliação de ΔX é uma questão ligada ao cálculo de confiabilidade, que vem a ser, insistimos, um dos instrumentos essenciais e específicos da panóplia dos físicos. Sua aplicação mais elementar, aquela que o ingênio obsessivo vestibulando tinha negligenciado, consiste em ajustar a precisão dos resultados a dos dados, encontrado no número de cifras significativas de sua expressão numérica. Regra geral: se a dependência fundamental dos resultados em relação aos dados é razoável, considera-se que a precisão relativa permanece a mesma. De dados conhecidos, digamos, com precisão de porcentagem, tiram-se os resultados com o mesmo grau
de confiabilidade e com o mesmo número de cifras significativas. Naturalmente, se não se dispõe de dados conhecidos com precisões muito diferentes, toda a cadeia valendo apenas o que vale seu elo mais fraco é o dado menos preciso que impõe sua imprecisão aos resultados. Deste modo, é ao renunciar explicitamente à exatidão numérica absoluta e abstrata que a física se torna uma ciência exata, fazendo da necessidade uma virtude. Ela aceita e reconhece seus limites, passando a gerar e controlar a confiabilidade de suas cifras. As incertezas de Heisenberg. Esta conquista conceitual, considerável e própria da física, que é a noção de incerteza, transformou-se ironicamente, num certo contexto, em obstáculo epistemológico. Referimos-nos, claro, às famosas relações de incerteza da teoria quântica, introduzidas por Heisenberg em 1927. Estudando o comportamento dos objetos quânticos sob seu duplo aspecto clássico, de onda e de partícula, ele mostrou que a necessidade de tornar coerente essas duas representações aproximadas de natureza heterogênea trazia consequências inesperadas, ainda que, com o benefício do recuo, elas não se mostrassem nada surpreendentes. De fato, a conjunção de duas representações incompatíveis implica, ipso facto, que nenhuma nem outra podem pretender fornecer uma representação fiel, e que elas devem apenas ser utilizadas com grandes precauções, sabendo-se que alguns de seus traços essenciais serão necessariamente caducos. Não deveríamos, portanto, nos ater ao fato de que os quantas se limitam a conjugar as propriedades físicas das partículas e das ondas, permanecendo contraditórias. Limitações intervirão forçosamente para circunscrever a adequação das representações parciais de forma que elas não entrem em conflito. Mas, especificamente, é na capacidade de localização dos quantas que reside a principal dessas limitações. Heisenberg mostrou que um quantum não podia, em geral, ter sua localização espacial precisada senão com alguma fluidez. Sua posição x só pode ser dada em uma certa imprecisão, notada em geral como ΔX. Da mesma forma, sua velocidade v está sujeita a uma fluidez análoga, ΔV. O resultado fundamental de Heisenberg é que essas duas imprecisões são necessariamente correlatas, sendo que seu produto é sempre superior a uma certa expressão que intervém a constante de Planck. Sendo assim, esse resultado é especificamente quântico. Em outras palavras, se tentamos localizar o quantum tão precisamente quanto possível, fazendo-o de modo que o fluido ΔX sobre sua posição seja muito pequeno, é o fluido ΔV sobre sua velocidade que cresce indefinida, e reciprocamente. Assim, não é possível atribuir um quantum, uma posição e uma velocidade simultaneamente bem definidas. No contexto filosófico do nascimento da teoria quântica, de inspiração essencialmente neopositivista, esse resultado foi logo formulado em termos empiristas, levando em conta mais o nosso conhecimento do objeto e suas medidas do que a natureza desse objeto. Daí enunciados tais como: não se pode conhecer ao mesmo tempo a posição e a velocidade de uma partícula quântica. Ou ainda, não se pode medir simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula quântica. Mas desde que se apele para um procedimento de medida, surge a noção clássica da incerteza experimental. Então a fluidez sobre a posição e a velocidade ΔX e ΔV é batizada de incerteza. Com efeito, a proposição inicial de Heisenberg fundava-se na análise de um processo de medida abstrato, pois se tratava de uma experiência de pensamento. E foi assim que ele induziu a ideia de limites das possibilidades de medida e de perturbações incontroláveis do objeto observado pelo próprio ato de observação. O resultado de Heisenberg, além disso, foi elevado à categoria de princípio da incerteza e considerado como tendo uma limitação fundamental do nosso conhecimento. Vale a pena citar aqui algumas das pérolas do grande colar de referências ao supracitado princípio, que encetam uma bela carreira exética e metafórica. Algumas, por mais criticáveis que sejam, como veremos, restringem-se ao quadro de uma discussão essencialmente epistemológica. Este princípio enuncia que é impossível especificar ou determinar simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula tão precisamente quanto se deseje. O fato de existirem limitações intrínsecas à precisão da experimentação tem, evidentemente, profundas implicações filosóficas. A conclusão mais segura é que o homem deveria manter sua humildade diante da natureza, pois a precisão com a qual ele pode observá-la encontra limitações intrínsecas.
Enciclopédia Britânica. As admiráveis interpretações do professor Heisenberg mostraram-se-nos que essa incapacidade de previsão provinha de uma limitação de nosso conhecimento, limitação que é insuperável, aliás, por causa das próprias condições da experiência. Jean Ullmann. Já são mais inquietantes as frequentes derivações relativas à evocação de Heisenberg nas outras ciências além da física. Por um fenômeno análogo ao daquele que Dirac constatou na microfísica, a observação de fenômenos humanos e animais perturba gravemente o desenrolar do acontecimento. Jean Foraster. O procedimento de medida afeta, portanto, aquilo que está sendo estudado. Parece que ao passarmos da física para a biologia e psicologia, a medida afeta cada vez mais o objeto. Emile Simard. Outros comentários mostram a prontidão com que alguns se precipitaram na brecha que acreditaram ter sido aberta. Encontraremos assim exéges, espiritualistas e até mesmo antirracionalistas. Heisenberg mostra-nos que a natureza detesta, acima de tudo, a precisão e a certeza. A imagem do universo oferecida pela nova física abre um espaço maior que aquele da velha imagem mecanicista à vida e à consciência, assim como os atributos que comumente associamos a elas, como o livre-arbítrio e a capacidade de modificar um pouco o universo com nossa presença. Pois por mais que saibamos, de acordo com esta nova ciência, os deuses que desempenham o papel do destino dos átomos de nossos cérebros poderiam muito bem ser nossos próprios cérebros. Sir James Jeans. O átomo é livre, nos limites do princípio da indeterminação de Heisenberg. Assim, quando uma mensagem de percepção extrasensorial, sob a forma de meidons ou psitrons, de tudo que se queira, toca um neurônio em equilíbrio instável, ele atua no nível da incerteza quântica e pode, eu diria, operar milagres. Arthur Koestler. Explorações literárias e estéticas. Aliás, as incertezas de Heisenberg provam muito bem que a matéria física, tal como a matéria linguística, é discreta. George Scudicam, a respeito de Anthony Arthur. Quando o autor americano Michael Crichton estuda o pintor americano contemporâneo Jasper Johns, ele se refere ao princípio da incerteza de Walter Heisenberg. Em 1927, este último descobriu que era impossível medir ao mesmo tempo a massa e a direção de uma partícula atômica. No plano filosófico, o fato de saber que alguns aspectos do mundo físico não podem ser conhecidos, que eles apresentam um dilema insolúvel, foi recebido como um choque. A ambiguidade das obras de Jasper Johns pertence a essa corrente de pensamento. É a mim, aliás, que chega ao paroxismo da cólera diante de precisões imperialistas. Nada no mundo me parece tão doce, agradável e repousante e até mesmo gracioso quanto a ironia transcendental que supõe o princípio da incerteza de Heisenberg, Salvador Dalí. Sendo que a última citação tem pelo menos o mérito de fugir à pretensão da seriedade. E claro, há alusões políticas ou ideológicas. Em um tempo em que a física erige como princípio a incerteza e em que o sim ou o não totalitários estão na moda em filosofia e política, este filme tem, inegavelmente, a honestidade de concluir com um talvez. Anúncio publicado em 1985 no Le Monde sobre o filme Les Voyantes, dirigido por Raoul Dederon, com a participação de 32 médiums e personalidades científicas. O princípio da incerteza, ou como eu chamo, o princípio de tolerância, impôs de uma vez por todas a concepção que todo conhecimento é limitado. É uma ironia da história que, na própria época em que ele era elaborado, nascesse na Alemanha de Hitler e em outras tiranias ainda a inversa, um princípio de monstruosa certeza. Jacob Branovics.
Já o princípio da incerteza de Heisenberg nos tinha sugerido que a informação pode modificar o estado e que o conhecimento não é neutro. Parece-me de fato que o sistema social deve ser, por sua vez, analisado com um olhar novo. Valéry Giscard d'Estaing. Na verdade, se trata de ocultar em evidências o caráter limitado do conhecimento científico, um truísmo, e de lançar mão desse argumento em favor de uma metafísica idealista ou uma tese, o apelo à autoridade de Heisenberg não passa de um disfarce moderno para uma velha argumentação. Mais de 2 séculos antes de Heisenberg, as incertezas da ciência já eram denunciadas. Toda a natureza é objeto da física, e sua extensão supera os limites do espírito humano. É uma mina inesgotável em que nós escavamos sempre, sem jamais encontrar o fundo. Muito embora essa ciência tenha em vista uma matéria sensível e, por assim dizer, palpável, quando queremos aprofundá-la e apreciá-la de maneira filosófica, ela escapa a nossos sentidos. Apresentam-se dificuldades tão grandes quanto na contemplação das coisas mais sublimes. Nada é mais comum, nada é mais fácil de distinguir que a matéria espessa e o movimento exterior. Mas os sentidos fazem muitas pesquisas inúteis acerca da matéria sutil e do movimento interno. No entanto, é o que se precisa conhecer para dar conta da maior parte das operações da natureza. Os que mais se dedicaram a esse estudo sabem o quanto ele é profundo. Quanto mais eles penetram, mais descobrem labirintos e desvios. Sua curiosidade nunca se satisfaz. Todo o seu trabalho só leva à admiração. É preciso que eles se contentem em abandonar a sabedoria divina. E eles são obrigados a confessar que os segredos da natureza, assim como os dos deuses, são impenetráveis ao homem. Thomas Barker, Trident Institute of the Science, 1714. No que se refere às garantias buscadas por tantos pensadores paracientíficos ou metacientíficos no princípio da incerteza, um grande físico as denunciava desde sua aparição em 1929. O efeito imediato do princípio da incerteza será abrir as comportas a uma verdadeira inundação de permissividade e desregramento intelectual. Faremos dele a base de uma orgia de racionalização. Encontraremos nele a substância da alma, o princípio dos processos vitais, o agente das comunicações telepáticas. Alguns encontrarão no revés da lei física das causas e dos efeitos a solução para o velho problema do livre-arbítrio, enquanto, inversamente, os ateus verão nisso a justificativa de sua concepção de um mundo regido pelo acaso. Bridgman. Essa advertência profética é tanto mais interessante quanto Bridgman, apóstolo determinado de uma concepção puramente operacionalista da teoria física, não a justificava senão por uma renúncia epistemológica tanto resignada. Esses excessos adverão da recusa de levar a sério a afirmação de que não há sentido em penetrar a matéria mais profundamente que o elétron, e irão propor, ao contrário, a ideia de que há verdadeiramente um domínio mais além, mais em que o homem, com suas limitações, não está apto a entrar. As décadas transcorridas fizeram justiça ao ceticismo resignado de Bridgman. É certo que há ainda matéria além ou aquém do elétron, e este domínio não é impermeável ao espírito humano. Na verdade, a exploração desse mundo e a experiência que acumulamos sobre ele é que nos permitirão recusar as interpretações tradicionais do princípio da incerteza. Uma certa fluidez. Agora irá ocorrer um diálogo maiêutico, tudo bem? Então vou tentar fazer uma diferença nas vozes. No entanto, todos esses grandes físicos que, no seu trabalho, avançaram e utilizaram o que você se recusa a chamar de princípio de incerteza, não podem ser desqualificados porque outros espíritos menos sutis ou menos prudentes exploraram esse tema em direções aberrantes, não é? Seria preciso, em primeiro lugar, saber quem explora quem nessa questão. Não estou seguro de que seja necessário considerar os físicos como cândidos descobridores de cujos achados intelectuais alguns perigosos exploradores se apropriaram, pois afinal de contas foram eles mesmos que introduziram essa terminologia de incertezas. Mas essa não é uma terminologia absolutamente natural.
Nessa disciplina, em que a consideração das inserções experimentais é justamente, eu diria, um dos traços mais característicos? Natural, talvez, mas não inocente. Você terá de convir que falar de incerteza sobre a posição de um elétron, por exemplo, é subentender obrigatoriamente uma limitação do nosso conhecimento. Nós não poderíamos dizer exatamente onde se encontra um elétron. Não é esse o caso? Em geral, sim, mas por razões bem mais profundas que um desconhecimento subjetivo ou uma limitação de nosso saber, como implica a formulação usual. O que você está querendo dizer? Bem, se nós não sabemos onde está o elétron, é pela simples razão de que ele não se encontra em lugar algum. Você me surpreende. Não quer nem mesmo dizer que ele não está em nenhum lugar. Na realidade, ele se acha no espaço. Tem, portanto, uma localização. Mas não uma localização própria. Ele possui certamente uma espacialidade, mas ela não é pontual. Além disso, essa extensão espacial é contingente, variável conforme as circunstâncias que definem o estado do elétron. Seria preciso, então, caracterizá-lo por sua extensão espacial? Sim, mas a condição de não concebê-la como dada e fixa. Não se trata de modo algum de uma dimensão geométrica, mas do tamanho do domínio do espaço em que se manifesta a presença física do elétron. Digamos que o elétron é extensível. Por que não dar esse nome extensão à amplitude desse domínio de localização? Essa é uma excelente sugestão. E como chamaremos as relações de Heisenberg? Como você acaba de fazer. Não há necessidade de criar palavras problemáticas como incerteza, indeterminação ou mesmo extensão para que se saiba do que se trata. Por outro lado, poderíamos falar com um pouco mais de precisão das desigualdades de Heisenberg. E como você enunciaria a mais conhecida dessas desigualdades de modo a evitar as interpretações errôneas e abusíveis? Seria preciso dizer alguma coisa como: o produto da extensão espacial de um quantum pelo comprimento do seu espectro de velocidade possui um limite inferior. É um pouco esotérico. Ainda é menos sedutor que as fórmulas tradicionais. Ou então com um pouco menos de precisão. Quanto mais estreita for a localização de um quanto, mais amplo será o seu espectro de velocidade. Talvez o enunciado mais compacto seja ainda esta bela fórmula de Bachelard. Encerrar é agitar. É sempre arriscado e frequentemente abusivo extrapolar um enunciado válido no quadro específico restrito de uma teoria física. A quântica, neste caso. Para situações de uma natureza absolutamente diferente, o abuso beira a trapaça quando, como aqui, o enunciado é, ele mesmo, mais do que duvidoso. Devemos deixar definitivamente de lado a denominação comum da incerteza aplicada ao que nós chamamos até agora de forma voluntariamente vaga de fluidez das grandezas físicas, de posição e de velocidade. Se não se pode determinar ao mesmo tempo a posição e velocidade de um objeto quântico, é porque essas grandezas não são determinadas, pelo menos no sentido clássico, isto é, por um valor único bem específico, seja ele conhecido ou não. Essa é, de fato, a lição da teoria quântica, se ela é levada a sério. As grandezas físicas não são nela representadas por números, mas por entidades matemáticas mais elaboradas, os operadores. Em um estado físico qualquer, há todo um conjunto de valores numéricos, um espectro que caracteriza uma grandeza física. Este espectro possui uma certa extensão, uma dispersão de seus valores numéricos. A fluidez de uma grandeza numérica não é, portanto, uma incerteza que traduziria nosso desconhecimento de seu valor preciso, mas uma indeterminação essencial que traduz a inexistência de um valor preciso como esse. E nada tem a ver com o fato de podermos ou não medir a chamada grandeza. Na verdade, existe um ponto de vista epistemológico sobre a teoria quântica que justificaria o emprego do termo incerteza. Trata-se das interpretações neoclássicas, segundo as quais a teoria quântica, sob sua forma atual, seria uma descrição puramente fenomenológica que simularia parcialmente uma teoria mais profunda, em que se encontrariam os conceitos essenciais do nível clássico, grandezas físicas numericamente determinadas, etc. A teoria quântica, para essa teoria subjacente, aquilo que é a termodinâmica, interpretado como mecânica estatística para a mecânica clássica. A analogia está na origem, mesmo que, depois desse ponto de vista, em tal concepção, as partículas quânticas teriam exatamente uma posição única e bem definida e determinada, em uma velocidade, mas que nós não conheceríamos,
Isso representaria uma limitação de nosso conhecimento ou de nossas medidas, e estenderia essa fluidez às grandezas físicas, levando-nos a considerá-las como uma incerteza no sentido tradicional. Mas esse ponto de vista neoclássico, defendido em particular por De Broglie e seus discípulos, e depois por David Bohm, trouxe mais problemas que soluções, tendo permanecido minoritários. A teoria ondulatória clássica já passou por isso. Uma onda em geral não é caracterizada por um valor bem determinado de sua frequência, mas por um espectro desses valores possuindo uma certa extensão. A luz branca do Sol, por exemplo, pode ser analisada como uma sobreposição de ondas luminosas de frequências bem determinadas que mostra o espectro colorido obtido com um prisma. Um ruído qualquer não possui uma frequência única, mas um espectro sonoro. Mesmo uma nota musical emitida por um instrumento corresponde a um espectro sonoro complexo, formado pelas harmônicas da fundamental, que é o que caracteriza o timbre do instrumento. A contribuição de Heisenberg constitui em mostrar como as desigualdades espectrais da física ondulatória clássica encontravam um correspondente em teoria quântica. A única, porém radical, novidade da teoria quântica é de fato estender essas considerações a toda a grandeza física, que a partir desse momento deixa de poder ser especificada por um valor numérico único, para ser descrita por um espectro de valores que podemos caracterizar por sua largura. Assim, mais do que incertezas, se quisermos ser precisos, devemos nos referir às grandezas físicas no quadro da teoria quântica, como extensões espectrais ou larguras espectrais, exatamente como fazemos em física ondulatória clássica a nos referirmos à largura de banda em relação à frequência. Agora mais um diálogo maiêutico. Lembra-se da nossa conversa a respeito da inadequação segundo você do termo incerteza? Certamente. Tive a curiosidade de buscar as fontes históricas referentes a isso, e elas se revelaram mais complexas do que o simples erro epistemológico do que você falou. Conte-me sobre isso então. No primeiro artigo em que Heisenberg introduz em 1927 o princípio ao qual se vinculara em seguida seu nome, artigo escrito em alemão, evidentemente. Por que evidentemente? Sim, você tem razão. Não é mais evidente hoje do que naquela época. Afinal, não tão longínqua que tenha sido possível publicar seus trabalhos em sua própria língua. Perdoe a interrupção e continue, por favor. Naquele artigo inaugural, então, Heisenberg utiliza 30 vezes a palavra Ungenauigkeit, que se pode tomar talvez por imprecisão ou inexatidão, e que é exatamente o termo alemão usado para designar o que nós chamamos classicamente de incertezas experimentais, de forma um tanto duvidosa, aliás. Mas não foi isso que eu dei a entender? Espere, agora vem o mais interessante. Nesse mesmo artigo, no entanto, surge por 2 vezes um termo novo nesse contexto, mas que tem sua origem na tradição filosófica hegeliana, unbestimmtheit. Em francês, esta palavra corresponderia mais à indeterminação, em sua acepção mais abstrata. Os tradutores de Hegel a tomam por indeterminado. Indeterminação foi de fato a palavra utilizada em francês nos anos 30 e é muito preferível à incerteza. Não é a ideia, pois a forma negativa da palavra sugere uma ideia de fracasso ou de limitação da teoria que é perfeitamente imerecida. Mas, enfim, ela remete a uma caracterização efetiva. A posição do elétron geralmente não é determinada, no sentido usual de uma determinação pontual, de qualquer modo. Isso não leva também ao indeterminismo quântico? Infelizmente sim, pois essa palavra ainda é um dos males que afetam consideravelmente a saúde epistemológica da teoria quântica. Voltaremos a falar disso, sem dúvida, mas não é exatamente a mesma questão. Em todo caso, a partir de 1929, foi esse o termo que se impôs, apesar de uma breve aparição no próprio Heisenberg e também em Well, da palavra Unsicherheit, que vem a ser incerteza. Você conseguiu saber como, pelo menos em francês, incerteza acabou dominando? Parece que a responsabilidade recai sobre uma tradução displicente para o francês, a partir de uma tradução pior ainda para o inglês, pois em inglês foi uncertainty, que se generalizou como indetermination, e então impôs seu equivalente em nossa língua.
Curiosamente, o termo que costuma ser empregado hoje em alemão para qualificar essa localização indeterminada dos quantas é o adjetivo unscharf, isto é, embotado, ou melhor ainda, fluido. Os quânticos não passam, afinal, de cientistas fluidos. Eu já desconfiava disso, porque, na verdade, por detrás de toda a argúcia de seu vocabulário, nem você mesmo sabe onde está esse elétron. Seja devido às nossas próprias limitações, como acreditam ainda alguns, seja de acordo com um ponto de vista moderno, conforme você diz, devido ao próprio elétron, que é incapaz de se manter numa posição bem determinada. Convenha que o resultado representa uma derrota para o espírito da ciência, uma renúncia ao conhecimento. Eu não concordo totalmente com isso, e até diria o contrário. Veja, qual é o peso de seus sonhos esta noite? Esta é uma pergunta estúpida! Eu não o obriguei a responder. Não é pelo fato de uma questão mal colocada não receber uma resposta inteligível que você pode concluir que nossa compreensão é limitada. Em inglês, costuma-se dizer: "When you ask a stupid question, you get a stupid answer." Quando você faz uma questão estúpida, obtém uma resposta estúpida. É o que acontece quando se obriga o elétron a confessar onde ele está exatamente. Sob pressão, ele acabará por dizer qualquer coisa. A única diferença em relação à pequena questão que coloquei é que, no caso dos objetos materiais, a reificação das suas propriedades atingiu um grau de tal ordem que temos realmente dificuldade em conceber a impropriedade das ideias elaboradas em um certo domínio da prática, para dar conta do real em um domínio radicalmente novo. Você me convenceria mais facilmente se, em lugar de criticar as descrições negativas dos objetos quânticos, me mostrasse os efeitos positivos de suas novas caracterizações. Mas suponho que você irá se refugiar sobre a tecnicidade dos formalismos quânticos matemáticos da teoria quântica, não é? A tarefa é difícil, mas talvez não seja impossível. Em todo caso, fato é que as pretensas incertezas convenientemente reinterpretadas são, ao contrário, fonte de novas certezas sobre o mundo quântico. Longe de constituir um limite para o nosso conhecimento, como deixam transparecer tantos comentários infundados, as desigualdades em Heisenberg nos oferecem um conhecimento mais adequado dos objetos quânticos. Sem entrar nos detalhes do formalismo, pode-se compreender, já em um nível essencialmente heurístico, a fecundidade das próprias concepções quânticas. Consideraremos, assim, um dos maiores desafios da física no começo do século XX. A existência dos átomos era dada por estabelecida, e sua coesão se explicava pela atração eletrostática exercida por um núcleo central positivamente carregado sobre os elétrons negativos. Em bases homólogas, a mecânica clássica explicava muito bem as órbitas dos planetas em torno do Sol pelo jogo da atração gravitacional. Este modelo planetário se chocava com grave objeção. Ele admite órbitas eletrônicas tão próximas quanto possível do núcleo em que os elétrons estariam submetidos a uma atração ilimitada. Em outros termos, em um modelo desse tipo, não há limite para a energia de coesão que retém o elétron em torno do núcleo, e todo o elétron tem espontaneamente tendência a cair no núcleo, difundindo uma quantidade infinita de energia. Em outros termos, a física clássica é incapaz de garantir a estabilidade dos átomos. Assim como a notável uniformidade de suas configurações, todos os átomos de um mesmo tipo têm o mesmo tamanho e a mesma energia em seu estado fundamental. O paradoxo está no fato de acreditarmos ser possível que o elétron se aproxime indefinidamente do núcleo, o que supõe, evidentemente, que sua própria extensão seja tão pequena quanto possível, ou até mesmo nula. Se essa extensão não pode ser reduzida abaixo de um certo limite, seu valor fixará ipsi facto a distância minimal a que o elétron poderá se aproximar do núcleo. O centro de uma bola de bocha não pode se aproximar daquele do alvo menos de 5 centímetros. O diâmetro regulamentar das bolas é de 71 a 80 mm. O do alvo é de 30 mm. Mas o elétron, diferentemente da bola de bocha, não tem uma extensão fixa, insistimos. A extensão depende de seu estado e é inversamente correlata pelos jogos das desigualdades de Heisenberg, a largura de seu espectro de velocidade. Uma melhor localização do elétron aumentou a energia potencial, mas diminuiu a energia cinética, e inversamente. Portanto, os casos limites são aqueles de um elétron estritamente localizado no espaço, mas com um espectro de velocidade muito amplo e uma grande energia cinética. Ou, ao contrário, com uma fraca energia cinética média, mas com um estreito espectro de velocidade e uma considerável extensão espacial. No primeiro caso, o elétron poderá ser localizado
muito perto do núcleo, mas o que ele ganhará energia potencial, devido à atração eletrostática, perderá energia cinética. Em um segundo caso, a energia cinética poderá ser minimizada, mas a atração elétrica não poderá se exercer eficazmente. Concebe-se que existe uma situação intermediária ótima. Este melhor compromisso define o estado de energia mínima do elétron, assim como o estado mais estável do átomo, de uma forma absoluta. Acontece o mesmo com todos os átomos, de um mesmo tipo. Não somente a extensibilidade quântica do elétron não nos condena a renunciar a conhecer seu estado, mas ainda é ela que define muito precisamente esse estado e nos fornece a chave que permite compreender a estabilidade e a uniformidade dos átomos. Assim, as pretensas incertezas quânticas revelam, mais do que uma fraqueza ou uma limitação da teoria, o caráter pusilânime de sua interpretação epistemológica tradicional. A indeterminação aparece A indeterminação aparente das descrições físicas, longe de traduzir uma essência própria da realidade, resulta da linguagem inadequada na qual elas são formuladas. Pode-se até mesmo dizer que esta indeterminação é um sinal de um guia para outra determinação mais profunda. Há mais de meio século, em um breve texto que não perdeu nada de seu vigor, Bachelard colocava-se já em guarda contra a tentação de dar uma interpretação negativa em termos de limitações do pensamento científico, as dificuldades que surgem da exploração de um campo novo, e ele insistia precisamente nas transcendências experimentais conforme sua bela expressão, que permitem, com resignação, superar fronteiras muito rapidamente. Ele prosseguia. Podemos então admitir, como demonstrado, que a experiência transcende a observação, mas desde que se transceda as fronteiras da observação imediata, descobre-se a profundeza metafísica do mundo objetivo. O véu da Maia é levantado. A intuição criticada revela-se uma ilusão. Eis de repente uma confirmação de meu otimismo racionalista. O mundo oculto sob os fenômenos é mais claro que o mundo aparente. As primeiras constituições numenais são mais sólidas que as primeiras aglomerações fenomenais. Além disso, as fronteiras da experimentação são, de alguma maneira, menos opacas, menos opressoras que as fronteiras naturais da observação primeira. É por isso que a ampla extensão de nossas práticas experimentais do domínio quântico permite dirigir, hoje, um olhar novo sobre nossas concepções teóricas. Fim do capítulo 6. Certo e incerto.